E a base do governo poderá ter ainda um segundo candidato, o deputado estadual José Geraldo Riva, do PSD. Ele prometeu anunciar até amanhã se vai disputar a sucessão de Silval Barbosa. E para falar sobre este atual cenário político, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o analista político Vinícius de Carvalho Araújo. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, os colegas aqui do estúdio e os espectadores da TV Gazeta. Para tirar uma dúvida nossa que eu digo minha, né? Sim. E também da população que acompanha mais de perto o cenário político. O que é que aconteceu com o ex-juiz Julier Sebastião da Silva, que deixou a magistratura para ser candidato ao governo? Foi rifado? Bom, nas articulações ele acabou sobrando, né? Foi pelo que apareceu, o ex-vereador Lúdio acabou sendo cabeça de chapa, né? E ficaria complicado no equilíbrio regional você ter um outro nome de Cuiabá, né? Porque o Julier ainda é identificado com o eleitorado cuiabano. Isso ocorreu porque nas pesquisas o ex-juiz aparece muito mal? É um dos fatores que pesa, que o Lúdio apareceu já com 13%, 14% nas últimas pesquisas, né? E aí, pelo fato do Julier ser de Cuiabá, também não poderiam ficar dois de Cuiabá na chapa estadual, né? Por isso que o Ferrarim entrou, porque traz o agronegócio e traz a região norte do estado. E o ex-juiz aí pode ser o quê? Um candidato a deputado federal? É uma alternativa, estadual ou federal, né? Se bem que parece que ele tem se posicionado a ou sair para governador ou não concorrer a nada, né? O senhor falou em agronegócio. Do lado da oposição, o candidato a vice, já praticamente definido, Carlos Fávaro. Isso, do lado da situação, o Rogério Ferrarim. Sim. Seria o candidato a vice na chapa do ex-vereador Lúdio Cabral. Sim. Ganhe quem ganhar, o agronegócio vai faturar. É verdade, que aí são os dois candidatos a E um vice. detalhe, os dois são de Lucas do Rio Verde. Tanto Fávaro quanto o Ferrarim. Tanto Fávaro como o Ferrarim. Não por acaso, que o Lucas hoje é um grande polo, né, do agronegócio em nível estadual, né? Então acaba projetando, né, seus quadros. Como o senhor analisa essa maior participação política do agronegócio na política eleitoral? Eu até tive a oportunidade de, em artigos, analisar isso, que havia cerca de 20 pré-candidatos a candidaturas majoritárias, né? Governador, vice e senador. Desses 20, 7 ou 8 eram vinculados ao agronegócio. Esses aí que foram mencionados, mas o Eraí Mágio, o próprio Blairo Mágio, o Cidinho, o Adilton Saquete, lá de Rondonópolis e tal. Então, hoje é o setor politicamente com maior peso econômico e acaba convertendo isso também em capital político, né? É só pela importância econômica do agronegócio ou porque toda campanha precisa de bastante dinheiro? Passa por aí também. Precisa, é verdade. Sobretudo no caso do senador Pedro Táxi, há uma tentativa de diversificar as fontes, né, de financiamento, que ele já tem o Mauro Mendes, né, como sendo um grande apoiador de campanha, mas aí teria mais uma outra fonte que seria esse pessoal do agronegócio também. Tem esse viés. E tem um lado eleitoral, porque o agronegócio é muito identificado com algumas regiões do estado, especialmente ali a região de Rondonópolis e a região norte. Então traria esse eleitorado também desses municípios do agronegócio. Isso, o que o senhor falou, e o que vale para a chapa da oposição, vale também para a chapa do governo. Eles Sim. também querem diversificar as fontes de arrecadação na campanha eleitoral. Exatamente, porque, por exemplo, depois da Operação Ararat, né, algumas fontes que vinham sendo utilizadas em eleições passadas secaram, né, ou vão ter muita dificuldade de funcionar. Então, eles precisam buscar setores que já são capitalizados, né, como o caso do agronegócio. Nessa eleição, por exemplo, não poderá ter banco clandestino, é isso? É verdade. Como já admitiram que tinha um banco clandestino aí, que emprestava dinheiro, que pegava do governo, colocava na conta de fulano, beltrano e ciclano e acabava indo para a eleição. Pelo menos é o que eles dizem, não é? É verdade, ou vai ter mais dificuldade. Pelo menos esses que eram os principais operadores, né, que alguns estão inclusive presos, né, não vão mais operar. Então, essa fragilização financeira acaba favorecendo o agronegócio, que, como eu falei, já é muito capitalizado, né? Todo mundo vai ter prejuízos com essa operação Ararat, na avaliação do senhor? Então, alguns caíram, acho que todos perderam, a elite política de forma geral perdeu, mas alguns perderam mais do que outros, né? Então, relativamente, alguns acabaram se destacando, como é o caso do ex-vereador Lúdio Cabral, né? Como ele não foi atingido de forma direta pela operação, então ele acabou se destacando, como o Francisco Fayad, também do PMDB, né? Que o fato do Julier também não compor a chapa, de certa forma, é uma vitória indireta do Fayad, que vinha tendo uma disputa interna com o Julier dentro do PMDB. Agora, a oposição também acusa o ex-vereador Lúdio Cabral de ter recebido a colaboração muito forte na campanha da Prefeitura da capital do ex-secretário de Fazenda, Éder Moraes, que está preso.
Não, isso é verdade, né? Só que Acabou misturando tudo, né? como eu falei, a elite como um todo, a elite política perdeu, né? Só que no caso do lado do senador Pedro Táxi, o prefeito Mauro Mendes foi implicado de forma mais direta, né? E essa relação também com um dos donos de factoring também foi mais próximo dos candidatos do que nesse caso. Né? Só para a gente encerrar, o ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Riva, está dizendo que pode sair candidato ao governo. Sim. Ele foi afastado por um colegiado do Poder Legislativo de Mato Grosso. Por colegiado, está impedido de ser candidatado, seria inelegível. E aí, vai candidatar como? Está correto o raciocínio? Não, é verdade. É que a lei da ficha limpa é uma lei recente, ela só passou Porque ele foi afastado por uma turma do Tribunal de Justiça. Isso, é verdade. E continua valendo a decisão. Isso, é verdade. Vamos lembrar, a lei da ficha limpa foi sancionada em 2010 e só passou a vigorar em 2012. Então ainda há muitas dúvidas, né? Se uma turma seria considerada um colegiado ou só o pleno do Tribunal de Justiça. Então seguramente ele deve ter algumas teses jurídicas que sustentem essa movimentação política dele. Né? Estão tentando encontrar uma brecha na lei. Possivelmente, possivelmente. Ele não se colocaria candidato se não tivesse um amparo jurídico de conseguir disputar pelo menos subjúdice, né? Para um julgamento de mérito posterior. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a vocês pelo convite.